Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje, muito legal, nós vamos falar muito de brincadeira. Olha que pauta, gente! Pois é em cima do 5º prêmio daquela série que nós estamos fazendo, do 5º prêmio de ações inclusivas do Estado de São Paulo, que foi muito legal. A gente agradece novamente a nossa secretária do Estado da Pessoa com Deficiência, doutora Linamara Batistella, né? E toda a sua equipe, porque através desse 5º prêmio a gente pôde conhecer várias organizações, associações, e hoje nós estamos trazendo para vocês Fome de Ajudar. Exato. E olha quem está aqui para falar para a gente sobre isso, né? É a nossa querida Daphne Herrero. Isso. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Então, olha, gente, a Daphne, ela é fisioterapeuta, doutorando pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Não é... Essa menina aqui, gente, parece uma menina, mas, pelo amor de Deus, gosta de estudar, hein? Então, assim, ela vive USP, Unifesp, e aí, como é que nasceu Fome de Ajudar? O Fome de Ajudar, acho que nasceu dentro também de um projeto na Faculdade de Saúde Pública, que é o que a gente chama de doutorado sanduíche. Então, a gente começa o doutorado no Brasil, daí a gente faz 1 ano de doutorado fora, às vezes um pouquinho mais que isso, e volta para encerrar o doutorado no Brasil. Então, fica como se fosse um sanduíche, por isso esse nome. E há 2 anos atrás, eu fui fazer esse 1 ano fora, a gente fez nos Estados Unidos, e daí eu falei que a minha condição seria ir com o meu marido e os meus filhos. Olha só! Filhos? 2 filhos, um casal, a Clara e o Jorge, e o meu marido, o Daniel. E aí eu falei assim, a gente vai, só que tem que ir a família toda. Não, tudo bem, a gente né, permite que você leve a família inteira. E lá a gente viu muitas dificuldades para as crianças em atendimento médico, em atendimento social, em atendimento na educação. A gente percebe que as dificuldades são compartilhadas entre os países. Então a gente pensou, poxa, já que a gente gosta tanto de fazer um trabalho voluntário, a gente gosta de ajudar o próximo, isso faz muito bem para a gente, por que não, agora que a gente está com um tempinho a mais, porque ficar longe da família, né, por mais que eu estivesse com meu marido e os meus filhos, a gente sentiu falta da minha mãe, dos pais do meu marido, dos meus irmãos, da irmã dele. A gente tinha esse tempo para organizar algo que fizesse bem para a gente. Então, a gente organizou o que a gente chamou de Fome de Ajudar, que é uma associação e que ela visa fazer com que a gente una os nossos amigos, una os nossos pacientes. Nós 2 somos fisioterapeutas e a gente acaba conhecendo muita gente da área e em prol do próximo. Então, o que a gente pode fazer para ajudar o próximo em campanhas simples, com alguns valores que têm que ser destacados, e com ações que podem ser feitas, a gente ajuda um pouquinho, não são valores altos, não são grandes sacrifícios, mas é a gente entender que a gente, dando a mão, a gente consegue fazer algo pelo próximo. E aí eu estou vendo essa camiseta linda, com essa logomarca linda. Essa é a logomarca do Fome da associação. Isso, a gente pensou, então, num sábado a gente acordou e fez assim, eu acordei com o nome na cabeça, que tal Fome de Ajudar? Vamos lá digitar e ver se alguém já tinha pensado, porque para a gente estava tão claro esse nome que a primeira coisa que vem, nossa, um monte de gente já pensou nesse nome. E não, a gente não achou nenhum, a gente fez, então vai ser esse, porque a gente está com fome de ajudar. Isso foi nos Estados Unidos ou foi aqui já? Não, lá ainda. Aí lá ainda, a gente gosta muito de desenhar e a gente acha que para as crianças também é muito importante a gente sentar no chão e desenhar e pegar giz, canetinha, lápis, saber dos traçados, da força, da coordenação. E isso a gente faz movimentos de brincadeira em casa. Então a gente coloca aquele papel pardo na parede, a gente coloca no chão. Gente, olha, presta atenção nas dicas, hein? Não perca. Porque eu acho que é importante a criança... Eu já estou curiosa de ver essa casa. Não é? Para a criança se apropriar daquele ambiente. Ela tem que gostar de onde ela está e ela tem que se sentir livre para expressar, para te contar as coisas que ela pode imaginar, as dúvidas, os questionamentos, os descobrimentos. Então, eu acho que o momento de desenhar é um momento muito rico. E aí a gente estava desenhando e, de repente, a gente chegou no bonequinho.
coraçãozinho. E daí meu marido, lógico, aprimorou e tal, o boneco, e a gente colocou esse coração, né, que é um coração que para ser preenchido com as ações do Fome de Ajudar. Então, a gente acredita que o que a gente pode preencher o próximo, sim, vem de dentro da gente para dentro da pessoa. Então, foi pensando nisso que a gente colocou o coraçãozinho no logo. Mas, assim, Daphne, eu estou aqui ouvindo tudo isso e também eu acho que aí quem está nos assistindo está falando assim, poxa, mas como é que ela consegue fazer tudo isso? Foi para os Estados Unidos, isso foi uma bolsa que você ganhou pela USP aqui? Isso, como é que... tem um programa que chama Ciência Sem Fronteiras. Já ouvi falar muito. Isso, daí a gente tem uma bolsa pela USP, né, pela Faculdade de Saúde Pública, daí você pede o Ciência Sem Fronteiras. Se você recebe a notificação de bolsa, você deixa de receber a bolsa aqui pelo Brasil, começa a receber pelo Ciência Sem Fronteira e faz esse 1 ano de estudos fora. Depois, 1 mês antes de voltar, você notifica, olha, estou voltando, a sua bolsa aqui, ela é ativada novamente, reativada, e aí você continua com a bolsa aqui. Eu acho que o fato de eu ter escolhido trabalhar em saúde pública, né, ter a minha formação na Faculdade de Saúde Pública e ter conseguido a bolsa, me dá essa oportunidade de poder fazer pelo próximo, não por um valor financeiro, mas muito mais pelo valor emocional, pelo valor de satisfação pessoal. E como você faz para se sustentar? Porque, afinal de contas, você tem uma família, tem o seu marido, tem seus 2 filhos, estão com quantos anos? A minha filha vai fazer 5 agora em abril e o meu filho fez 3 agora em março. E como é que é isso? Então, o meu marido ele tem um consultório, eu também tenho um consultório, né, na rua de trás de casa. A gente acredita que também é outro valor que a gente tem muito forte. A gente acredita que os 2 estando com os nossos filhos, né, pelo menos um dos 2 o tempo todo, isso fortalece tanto o vínculo para que eles se desenvolvam plenamente, para que isso auxilie também na entrada da escola, que para o meu filho foi esse ano, para minha filha o ano passado. Então, a gente tem uma agenda só. A gente tem esse privilégio, sim. Eu não acredito que é algo que todos consigam fazer, mas quem consegue, eu acho que vale muito a pena. Então, a gente tem uma agenda só. Enquanto ele atende, eu estou em casa com as crianças. Enquanto eu atendo, ele está em casa com as crianças. Esse ano, os 2 estão meio período na escola à tarde. Então, é algo que já facilita para que os 2 possam sair à tarde também para trabalhar ou para fazer o voluntariado. E no consultório, que chama Em Busca do Movimento, que eu acredito que uniu, né, o nome, tanto o movimento da fisioterapia, quanto um movimento para a gente melhorar, para a gente evoluir, para a gente se desenvolver. Então, é o Em Busca do Movimento de evolução e de desenvolvimento também. Esse consultório Em Busca do Movimento é seu e do seu marido? Vocês atendem no mesmo lugar? Isso. O Em Busca do Movimento é a parte pediátrica, que é a minha parte, e o dele chama Núcleo Seiki, que é o Seiki é a energia da vida, porque ele é mais relacionado à medicina tradicional chinesa. Que interessante. E aí a gente faz um trabalho que há um custo para as pessoas, mas há um custo do que ela pode pagar por aquele serviço. Porque você é um atendimento falou que social. Um atendimento social por conta da bolsa que você recebe pela USP, por conta do seu doutorado, é isso? Que eu acho que é legal a gente saber disso. E eu queria que você passasse o contato, porque, gente, aqui em São Paulo, quem está... Tudo bem, nosso programa vai para 66 cidades, é lógico que vocês aí da Bahia, Mato Grosso, aí não vai conseguir, mas aí vocês pegam ela pelo Facebook. Exatamente. Dá o contato para nós? Claro, lá a gente tem o telefone, que é o 5017 2081, e tem o nosso contato pelo Facebook, que tem tanto Em Busca do Movimento, como Fome de Ajudar, como o Núcleo Seiki. E aí, por mais que a gente esteja longe, né, então, como ela falou que existem outros estados assistindo, outras cidades, a gente pode trocar ideias pelo Face, né? Então, existe esse caso, vamos entrar pelo Skype? A gente entra pelo Skype, discute o caso, porque eu acho que é algo que facilitou bastante a gente a ter contatos com o pessoal do Acre, com o pessoal de Teresina, do Piauí. Você já tem contato? Já. A gente consegue trocar figurinhas, que eu falo. Então, vamos trocar figurinha, daí eles dão algumas ideias, a gente dá algumas ideias. Como eu gosto muito de falar sobre o desenvolvimento motor, sobre o desenvolvimento infantil, eu acho que é interessante a gente ter contato com culturas diferentes. Então, agora a gente está desenvolvendo um trabalho com algumas tribos no Acre, indígenas. E a gente está estudando o desenvolvimento motor desses lactentes, desses recém-nascidos, né, dentro das tribos. Então, são 3 tribos em Cruzeiro do Sul, que é uma região do Acre, onde eles concentram cerca de 95% da malária do Brasil inteiro está lá. Nossa. Então, será que existe algum tipo de
de alteração nesses lactentes quanto ao desenvolvimento motor. Lactentes, o que é? O bebê? Isso, é o bebê até 6 meses. E aí, até 6 meses, tá. Isso. E aí a gente está estudando, então, o desenvolvimento motor também dessas tribos. E o que é interessante? Eles ficam a maior parte do tempo nas redes. Então, por que é legal? A hora que a gente vê esse movimento do bebê indo para a rede, daí ele põe a mão na rede e a rede joga ele para voltar para o movimento. Eles têm o rolar de um jeito muito mais lúdico e eles acabam se divertindo com aquilo. Então, por exemplo, as redes em terapias que a gente vê aqui, as redes podem ser feitas em casa. E em casa a gente pode dar esse aconchego e essa possibilidade de movimento com segurança para os lactentes, para os nossos lactentes. E agora tem também no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, onde a gente também está com um estudo para também avaliar o desenvolvimento motor de alguns recém-nascidos e lactentes, filhos de mães dependentes do crack. Nossa. A gente tem a ideia de que essas crianças elas podem ter algum tipo de alteração no desenvolvimento motor, talvez um pouco mais para frente no desenvolvimento cognitivo, mas a gente precisa fazer o segmento. Mas eu acho que o dado que mais me chamou a atenção foi que 2/3 dessas crianças saem com os pais, 1/3 não. Como então, assim? eu acho. Sai com os pais? Não entendi. Sai com os pais da maternidade. 1/3 as crianças ficam na maternidade. Nossa. Então, essas mães abandonam, ou essas mães não têm um endereço fixo para apresentar e essas crianças São na acabam. rua. Exatamente. São da rua. Então, eu acho que esse dado é um dado bastante importante para a gente saber onde estão essas crianças, como que elas se desenvolvem. Né? Então, também é algo para a gente pensar no desenvolvimento infantil, no acolhimento, na formação de vínculo, no desenvolvimento motor dessas crianças. E lá a gente percebeu que nas UTIs eles usam as redes. Porque nas redes essa criança ela tem o acolhimento. Olha. Então ou a gente usa os ninhos... É o colinho da mamãe. Exatamente. É o balançar. Porque você tem, né, tanto o aconchego sensorial, que a gente fala, como o aconchego motor. Né? Então, por que é importante que essa criança fique em flexão, né? Que a gente fala que é o dobradinho, né? Então, o dobradinho as mãos, dobradinhos as pernas. Por quê? Porque, às vezes, elas nascem prematuramente. O que a gente perde na prematuridade? O tempo que essa criança tinha que ficar dobrada dentro da barriga da mãe. Se ela não ficou dobrada, ela não tem as tensões musculares para depois, quando a gente for fazer um movimento, ela ter a resistência e conseguir reagir a esse movimento e a mudança de postura. Se ela não tem essa tensão, é uma criança que nasce um pouquinho mais mole. Então, ela tem mais dificuldade de chegar na linha média. Então, as redes elas dão esse tempo que talvez tenha sido perdido com a prematuridade para a postura em flexão que a gente fala. Que interessante, gente. E assim, bom, o que nós vamos fazer? Tem muita dica para você dar. Né? Tem. Muita. Então, nós vamos chamar o nosso intervalinho e voltamos já já. Não saia daí, porque a gente já entra com as dicas. Bom, gente, hoje o Olhar Especial está com uma pauta incrível. Nós trouxemos aqui Fome de Ajudar. Olha que nome. Pois é, Fome de Ajudar é com a fisioterapeuta Daphne Herrero, né? Isso. Que é da Saúde Pública da USP, Isso. que está fazendo um doutorando, né? Isso. Mas a gente falou das dicas, porque você tem um monte de dicas para dar, tanto para o bebê com deficiência pequenininho, maior, ou as crianças prematuras, ou crianças sem deficiência também. Exatamente. Né? Queria que você falasse o que a gente pode, o que pode ser feito. Perfeito. Eu acho que é legal você ter falado, né, com e sem deficiência, porque eu acho que a brincadeira é algo que a gente compartilha, com sem deficiência, né, independente do que a gente, das nossas crenças e tal, a brincadeira é um bem compartilhado entre as crianças, e eu acho que isso que é a principal frase. Eu gostei muito do que você falou. E eu queria que você falasse também uma frase da Rita Lee, que você falou, que tem tudo a ver com o seu trabalho. É verdade, que ela fala assim, brinque com as coisas sérias e leve a sério a brincadeira. Porque eu
acho que quando a gente encontra uma família que tem uma criança com deficiência, eu acho que vem algo muito... uma situação grande nas costas, uma situação pesada, às vezes cheia de dúvidas, de questionamentos. Então, a gente começa a diluir, né? A diluir aquela seriedade toda e começa a levar a sério, na verdade, a brincadeira. Porque é a brincadeira que vai auxiliar na formação do vínculo com as mães e com os pais, com os avós, na escola, com as outras crianças. Então, a gente começar a levar a sério a brincadeira e diluir as coisas sérias, né? Então, a seriedade tem que vir dentro da brincadeira. E aqui algumas dicas, né, que a gente trouxe. Eu acredito muito que para a brincadeira ter sucesso, a criança tem que enxergar que ela está sendo bem-sucedida naquela brincadeira. Então, as brincadeiras, mesmo que elas precisem de algum auxílio no início, que essas crianças sejam auxiliadas, porque elas têm que ver que, ao final, elas conseguiram fazer e aquilo que vai alimentá-las para a gente poder fazer de novo, para que elas tenham vontade de repetir. Então, uma das questões que a gente tem, né, é a tesoura. Então, quando que eu dou tesoura para o meu filho? Quando que eu começo a treinar? Para criança com e sem deficiência. As nossas dicas são para todas as crianças. E eu acho que uma idade legal da gente iniciar seria com 2 anos e meio. Uma performance bacana de tesoura, 3 anos e meio. 3 anos e meio, 4 anos, essa criança tem que ter uma performance legal de tesoura. Só que o que acontece? Quando a criança começa a fazer, ela faz como se fosse um picote. Então, ela pá, pá, pá. Ela não faz a amplitude toda, porque ela tem que saber a amplitude toda do movimento e a força com que ela esteja fazendo, com que ela está fazendo. Então, o que é interessante? A gente fazer com os 4 apoios. Então, a criança coloca nas primeiras 2 argolinhas e a gente vai colocar nas 2 seguintes. Que são 2 rodelinhas de durex, pequeno. Exato. Acabou o durex, guardou a rodelinha e colocou lá o finalzinho do durex para prender. E aí a gente vai fazer completa o movimento, abro bastante. Completa o movimento, abro bastante. A criança vai ver que a tesoura vai deslizar pelo papel. E pode ajudar? Pode, sempre no início a gente pode ajudar para que aquela criança ela veja, poxa, eu tenho alguém que está me auxiliando e alguém que vai de repente fazer, agora pode fazer sozinha, mas eu preciso dar confiança para que essa criança possa acreditar, não, eu consigo fazer, eu sei fazer. E isso também ajuda, porque é uma tecnologia assistiva, certo? Exatamente. Isso também ajuda a pessoa adulta que está na cadeira de roda, que teve um probleminha e tal, ajuda para voltar a ter os movimentos menores, não é isso, porque Daphne? daí você direciona, né? Tá. Às vezes o adulto ou a criança com dificuldade, ela pode deitar um pouco a tesoura e isso vai dificultar o papel. Então você começa a coordenar esse movimento, a direcionar. E daí a memória do movimento para essa criança, para esse adulto que está se reorganizando, vai ser uma memória adequada. E não uma memória de quem ficou tentando e olha que memorizou tantas compensações e que não teve sucesso na atividade. Se eu não tenho sucesso, não, eu não quero fazer mais, eu não consigo. Olha só. Se eu tenho sucesso, se eu memorizo o meu movimento de forma adequada, isso eu sei fazer. Eu vou querer mostrar para todo mundo. Vou querer mostrar para o meu pai que chegou do trabalho, vou querer mostrar na escola para a professora, para os meus amigos. E isso vai reforçando positivamente uma ação e aprimorando a coordenação. Muito legal. Aí vamos supor que aquela criança ainda tenha mais dificuldade ainda e ela não tem um movimento refinado, né, de unir as pontas dos dedos ou de pinça, como a gente fala. A gente pode pegar metade de uma bolinha de isopor, colocar o velcro, essa criança vai colocar a mão dela aqui e aí a gente vai colocar um giz de cera. À medida que a gente tem uma folha de papel, essa criança vai riscar na folha de papel, mesmo que seja um movimento descoordenado, amplo, mas essa criança vai ter uma resposta. Fui eu que risquei, então eu quero fazer de novo. Se eu não consigo fazer, eu vou parar. Se eu coloco esse lápis para a criança que não tem ainda, olha tudo que ela vai ter para reorganizar, porque os dedos dela não têm um direcionamento. Se eu coloco aqui, eu direcionei o movimento. Um papelão aquele velcro. O que é? Um sabe? velcro? Um velcro. Gente, um a Daphne de está roupa. falando de criança, mas pensa, às vezes o vovô, uma pessoa teve um AVC. É verdade. Isso tudo serve para nós todos. A gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. O que mais? Aí a Tô gente curiosa. tem os engrossadores que a gente fala, né? Então, eu acho que junto com os engrossadores vem uma dica também, né? Vem uma questão que a gente tem dentro das crianças e dos adultos com deficiência motora, que às vezes a gente coloca tudo picado na frente no prato para a criança, para o adulto, e aquilo fica muito fácil. Eu vou dando no meu ritmo.
às vezes eu estou com pressa, e aquela criança e aquele adulto vão comendo, e a informação que às vezes eles estão na frente da televisão, eu não estou conseguindo linkar tudo. Poxa, será que eu estou saciada? Será que meu estômago está enchendo? Tudo isso de uma forma inconsciente, de uma forma espontânea que acontece na criança. E aí aquela criança come demais, ela tem um sobrepeso e ela tem uma dificuldade motora, ou seja, ela não gasta tanto de energia que ela deveria gastar. O que a gente faz então? Além da gente dar o poder, o empoderamento para essa criança, poder segurar a colher, poder segurar o garfo, ela vai poder fazer a coordenação dela numa atividade de vida diária, que é o que a gente chama as AVDs, né, que a gente vê às vezes escrito. Então, atividade de vida diária. A gente não vai precisar parar a nossa rotina para estimular a coordenação dessa criança. Para a alimentação, ela não tem que se alimentar todos os dias? Pronto, a gente já colocou uma atividade de coordenação, de memorização do movimento correto durante uma atividade de alimentação. Além disso, ela vai fazer no ritmo dela, com uma quantidade que vai dar para ela a informação. Nossa, acho que eu estou satisfeita. Acho que eu até me cansei de tanto fazer os movimentos. E isso a gente vai fazer com que haja um controle de peso sem ter que ficar falando para a criança, você não pode comer, você não pode comer. A gente dá a informação para a criança através do movimento. Tem um grande pensador que dizia que a criança ela aprende pelo movimento. Então, todos os movimentos dela é que vão dar a memória e o aprendizado. Se a gente vê uma pessoa fazendo, a gente já tem estudos que a gente consegue aprender de ver a pessoa fazendo. Mas o aprendizado ele é muito maior e mais eficiente se a gente faz. Então, às vezes, a gente está vendo a pessoa fazendo e daí a gente começa a fazer os gestos. Eu não sei se vocês já se pegaram nessa situação. A gente começa a ver e começa a imitar meio que ou um passo de dança, ou alguma coisa da vovó costurando. Por quê? Porque a gente sabe que no movimento a gente tem uma conexão muito maior para o aprendizado. Então, apesar do olhar, apesar do auditivo, apesar do sensorial, que é o toque, a gente também tem o movimento. E daí, com esse movimento, a gente memoriza e aprende muito mais rápido. O que mais? Aí aqui a gente tem também alguns brinquedos que a gente faz, né, que são os brinquedos de EVA, que são os dedoches. Então a criança coloca os dedinhos aqui. E aqui foi uma ação que a gente fez no Hospital Infantil Darcy Vargas, no Dia das Crianças do ano passado, com o Fome de Ajudar, e com o blog Dicas da Rafinha, que era relacionado à beleza. Então a gente levou para as mães dicas de maquiagem e de beleza, e para as crianças e para as mães, junto, a gente tinha a oficina de brinquedos. Por que é importante esse tipo de brinquedo? Esse tipo de brinquedo ele leva a informação de que os meninos estavam fortes, como o Hulk, como o Homem de Ferro, eles estavam blindados. E eles podiam acreditar, eu posso, eu consigo. E para as meninas, a Elsa, a Anna, do Frozen, onde elas têm poderes mágicos, né? Onde elas são princesas, onde elas moram no castelo, e onde elas podiam vivenciar ter esse poder também. Então, eu acho que foi um fortalecimento emocional também para as crianças. E, além disso, alguns brinquedinhos também, onde a gente faz os exercícios metabólicos que a gente fala, que são exercícios que a gente faz com os dedos das mãos e os dedos dos pés, para ajudar no bombeamento do sangue e tal. Então, a gente fez para as meninas, né, com o pregador, os olhinhos e a asinha, né? Então, era uma libélula e as crianças tinham a oportunidade de fazer esses movimentos. E para os meninos, era o aviãozinho, com também palito de sorvete colorido, pedacinho de EVA e um pregador também. Então, foi uma oficina de brinquedos e brincadeiras bem interessante. Um fator também importante na brincadeira é a posição que essa criança está, né? Então, tem uma história bem bacana de um garotinho de 4 anos que chama Daniel, e ele estava numa escola, e normalmente, né, quando a gente fala da questão da inclusão escolar, quando passa da creche para os EMEIs, né, quando tem essa transição do bebê para a criança com 3, 4 anos de idade, às vezes eles estão em carrinhos de bebê. E quando eles chegam com 4 anos e tal, eles chegam no carrinho de bebê. Porque a gente não sabe como fazer, talvez, a adequação no mobiliário da escola, às vezes é algo muito caro. Então, o que a gente conseguiu fazer? É um adequador de papelão.
né? Então, tudo isso daqui, ó, eu consigo segurar com um dedinho, então é super leve, e ele é feito com papelão. A gente coloca látex e cola para impermeabilizar, então dá para você passar detergente, se escorre, às vezes, um xixi, uma baba um pouquinho, né, excessiva, a gente consegue limpar e higienizar. Tinta é uma tinta de parede mesmo, para que a gente consiga fazer uma resistência. E aqui no meio, para que a criança não escorregue, cabo de vassoura e espaguete de piscina, para que fique confortável, né, o apoio da criança. E aí esse garotinho, quando a gente chegou na escola, ele estava no carrinho de bebê e estava com uma placa de madeira apoiada nele para ele fazer a lição. Isso tanto atrapalhava a respiração, né, a postura dele, como também tirava dele a questão visual. Então, ele tinha dificuldade de enxergar a professora, né, enxergar os coleguinhas, então ele estava numa outra postura. E a professora falou, olha, eu queria muito ajudar, eu tenho certeza que a professora fez isso com a melhor das intenções. E aí a gente vai falar um pouquinho depois também da conversa com as professoras. E aí o Daniel falou para mim, e daí a professora me deu uma dica. Olha, o Daniel também, eu acho que ele tem um pouquinho de atraso cognitivo, então ele não entende muito bem o que a gente fala. Ah, então tá bom. Cheguei lá para o Dani e falei, e aí, Dani, tudo bem? Tudo bem. Olha, a gente vai querer fazer uma cadeira para você ficar sentado igual os seus amigos. Ele vira para mim e fala, quanto isso vai me custar? 4 anos. 4 anos. Ou seja, não tem aí um atraso, porque olha a visão que ele tem do mundo e que ele me colocou ali em 1 minuto de conversa. Então, às vezes, é uma falta de oportunidade. O que as crianças talvez não tenham é a oportunidade de mostrar tudo o que eles vivenciam. E tudo como eles elaboram e como eles conseguem passar para a gente. E aí eu fiz assim, não vai te custar nada, é um presente da escola e da tia para você. Então, eu quero azul. Isso foi em fevereiro. No comecinho de abril, quando a gente fez a entrega, porque era uma entrega para algumas outras crianças e tal, e daí por isso essa demora, a gente chegou, deu a cadeira para ele, colocamos encaixada na mesa da escola, então ela tinha que ter uma altura que encaixasse na mesa da escola. O Daniel sentou, um amiguinho do lado olhou para ele e fez assim, qual é o seu nome? Ou seja, o quão a postura é importante para uma criança de 4 anos ser vista como um igual. Se eu estou sentado do lado de um amigo meu, não importa que eu não me desloco sozinho, porque o Daniel não tinha movimento das pernas, ele teria que ter o carrinho para fazer os deslocamentos dele. Mas eu consigo sentar numa mesa e consigo compartilhar giz de cera, caderno, sulfite com o meu amigo do lado. Então, isso dá uma oportunidade de igualdade. E aí a gente conseguiu colocá-los em discussão. Isso foi bem interessante. Quando eu falo que a gente poderia discutir um pouco mais com as professoras, eu acho que a gente tem um discurso assim, a escola não está preparada, a escola não sabe muito como lidar com o meu filho. Quem é que sabe mais do seu filho? Você. Você é especialista no seu filho. Os terapeutas que atendem também sabem algumas coisas dos seus filhos. Então, vamos unir? A gente combina um dia, vamos os terapeutas, os pais, lá na escola, conversar sobre o seu filho na escola. E assim você vai ser um agente de inclusão também. E você vai conseguir fortalecer essa escola para que ela acolha o seu filho da melhor maneira possível. A culpa não é da escola, dos pais ou do terapeuta. A culpa é pela falta de conversa. Então, conversando é que a gente vai compartilhar as informações. Ai, gente, olha que delícia. E o nosso tempo acabou, é isso mesmo? Meu Deus. Tem até aquela dica rápida, né? Para quem queria escrever em linha, que você fez um caderno de papelão. Olha só, gente. Esse daqui é uma placa de papelão e foi em cima de uma demanda de uma garotinha que ela queria escrever. Eu fiz, tudo bem, a gente escreve. Normalmente a gente colocava isso daqui, um quadrado em aberto. Ela fez assim, não, mas eu quero escrever em linhas. Então a gente foi recortando linha por linha, colocamos um sinal de onde ela tem que iniciar e aí ela começou a escrever em linhas e ficou super feliz. Bom, então, de novo, sucesso para o aprendizado. Ela tem um grupo aí de várias faculdades, mas, enfim, eu queria que você deixou o contato Facebook. Isso. E deixa uma mensagem aí para os nossos telespectadores, né, gente? Claro, deixo sim. Eu acho que quando a gente trabalha com desenvolvimento infantil, eu gosto muito de pensar, quando eu vou dar uma palestra ou eu vou dar uma aula, eu falo assim, o que vem na nossa cabeça? Vem o cheiro de bolo da avó que fazia, vem uma brincadeira que você fazia com os seus primos, vem uma lembrança de um brinquedo que você tinha, que era o seu preferido.
Então, a gente guarda muitas memórias para o resto das nossas vidas, nesse período de desenvolvimento infantil. Então, faça do período de desenvolvimento infantil para essas crianças memórias boas, memórias felizes. Deixe que elas tenham as memórias que vão sustentá-las para o resto da vida. A memória do desenvolvimento infantil é uma memória única e que vai sustentar essa criança na vida, na adolescência, na vida adulta, e para depois valores e princípios para os filhos, para os netos. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. O quão as memórias têm que ser boas nessa fase do desenvolvimento. Muito bem, adorei. E você vai ter que voltar mais vezes, é lógico. Perfeito. E assim, gente, ela vai nas escolas, ela vai nas organizações e não tem custo, faz parte dessa bolsa, faz parte desse trabalho maravilhoso, tá? Um grande beijo para todos vocês e não perca o próximo Olhar Especial. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada.